Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Tem que estar tudo bem, a gente tem que ter boa expectativa sempre que esteja tudo bem. E se não tá, vai ficar. Depende de nós. Hoje eu vou falar sobre responsabilidade. A responsabilidade tem e existe. E a gente tem que tomar posse dela. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas, decisões, né? Decisões a gente tem que tomar, às vezes todos os dias, né? Deus dá 365 dias e aí a gente tem que tomar escolhas certas, claro. Então, a responsabilidade, ela só vai se encontrar com adultos, com pessoas adultas. Por quê? Criança não tem responsabilidade. Claro que não, né? Mas os adultos, ela tem que tomar posse. Tem que tomar posse da responsabilidade. E outra coisa, os imprevistos acontecem. Mas se a gente fizer tudo direitinho, se a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente faz, cumpre com nossos deveres, poucas vezes vai ter imprevisto. Por quê? Porque a cabeça foi feita para pensar. Não foi feita para ficar enfeitado dentro de um corpo. Não, né? Então, às vezes as pessoas ficam botando desculpa farrapada, entendeu? Falando tantas coisas sem noção. Eu sou uma pessoa muito enjoada. Eu confesso que eu sou uma pessoa exigente, enjoada. Sou sim. Por quê? Porque isso vem também da criação. Quando alguém educa uma outra pessoa, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser vó, pode ser avô, seja quem for, tudo depende de uma educação. E a educação vem também numa exigência. A educação tem as suas exigências. Por que tem as suas exigências? Porque a pessoa vai educar exatamente aquilo que é certo. Eu nunca vi a educação educar aquilo que é errado. Não existe isso. A educação, ela é dada para educar aquilo que é certo. Em outras palavras, está educando, está ensinando e está também exigindo da pessoa fazer aquilo que tem que fazer. Querendo ou não, é uma exigência. Então, os seres humanos, no geral, ele tem que aprender a assumir os seus atos, ele tem que aprender a viver com a responsabilidade. Entendeu? Quando a pessoa faz seu aniversário, 18 anos, aqui no Brasil, já pode se dizer adulto. De 18 para lá, ele já tem, esse jovem, já tem que assumir os seus atos com a responsabilidade. Mas pelo desenvolvimento global, pelas tecnologias que está muito avançada, isso é bíblico, né? Quem conhece um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, é bom você conhecer a palavra de Deus, que você vai se inteirar, você vai se aprofundar, você vai conhecer as vontades de Jesus. E dentro dessas vontades de Jesus, nós estamos, querendo ou não, nós estamos. E tudo que Deus colocou dentro de uma Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, as coisas certas, claro, é para a gente refletir, meditar e a gente avaliar. Avaliar o quê? Avaliar que a vida é tomada com escolhas, a vida é tomada também com uma responsabilidade, a vida é tomada também com uma obediência. Claro, se a pessoa obedecer o que é certo, claro que vai dar certo, gente, não tenha outra visão de pensamento, vai dar certo. É aí que está. Qual é a decisão? E o que a pessoa está fazendo? O que a pessoa está falando? Né? Porque os homens têm que tomar suas atitudes todos os dias. Aí eu digo, o homem que é casado, o homem que é solteiro, o homem que é noivo, ele tem que tomar suas atitudes, certo? Claro. E as mulheres também. As mulheres que são casadas, as mulheres que são solteiras, as mulheres que são noivas, ainda tem as viúvas, os viúvos. Ainda tem a outra parte,
o divorciado, a divorciada. Então, nesse global de assunto, cada um, estou falando sobre os adultos, cada um tem que tomar suas atitudes para não acarretar problemas, dificuldades e também consequência que existe. Aí a gente vai lá meditar na palavra de Deus, Gênesis 1. Gênesis 1, né? Vamos lá. Vamos falar só uma frase, só uma frase. Porque hoje aconteceu algo que eu chamei atenção. Eu não gosto de chamar atenção, não. Mas quando a gente vê que a gente tem que chamar atenção, a gente chama atenção para que essa atenção que a gente chame de alguém não ocorra novamente. Porque o normal do ser humano é elogiar. Se não quiser elogiar, não tem problema. Mas quando a pessoa chama a atenção de um assunto que acontece, que você toma conhecimento desse assunto, quieto você não tem que ficar. Por quê? Porque se você está vendo algo que está acontecendo e pode prejudicar, então você tem que dar um toque de conversa. Um toque para a pessoa entender, ó, o que você está fazendo, essa trilha que você está fazendo não é certo. Então, como você tem a idade que você tem que pensar em tudo. O ser humano tem que pensar em tudo. Não é só calcular uma coisa, vamos calcular tudo. Eu gosto de lidar com gente inteligente, porque lidando com pessoas inteligentes, porque nós somos inteligentes. O ser humano, no geral. E aí não tem, falando sobre cor, não tem, é porque tem gente que, né, só os brancos são inteligentes? Não, gente. Os negros também são. As negras também são inteligentes. Os índios também são inteligentes. Né? Toda pessoa é inteligente. Basta assumir, tem que assumir a sua inteligência. Né? Quando a pessoa toma posse de algo, da sabedoria, da inteligência, do entendimento, do conhecimento, do discernimento e por aí vai, se ela tomar posse, se ele tomar posse, a posse ficou. A posse da palavra, a porção do Senhor Jesus Cristo, qual ele oferece. Ele oferece tantas coisas. Capítulo 1, Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou o céu e a terra. No segundo ele diz, e a terra era sem forma, e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele já existia, claro, e ele já se movia. Então, por isso que a gente tem que se mover. A gente não pode ficar parado, né? A pessoa tem que se mover fazendo o que tem que ser feito. A pessoa tem que se mover também na sua mente, pelo amor de Deus. Também eu posso dizer uma coisa. O amadurecimento, ele não vem de uma hora para outra. Não vem. O amadurecimento vem quando a gente quer aprender. A gente tem que querer aprender. E naquilo que a gente aprende com Deus, pedindo a Deus ajuda, suplicando, implorando, clamando, orando a Deus. Depois Deus, ele vai usar o ser humano aqui na Terra, ele vai usar um homem, uma mulher, às vezes ele usa até uma criança, para falar com a gente. E nessa fala que Jesus usa alguém orientando nós, a gente vai refletir. Não, aquilo que a pessoa está falando é bom para mim. E se é bom para mim, eu vou tomar posse. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas o amadurecimento não vem de uma hora para outra. Nem sendo mulher, nem sendo homem. Não vem. Às vezes a pessoa tem que acontecer alguma coisa ruim para a pessoa pegar amadurecimento, para a pessoa pegar experiência, né? Eu posso dizer que eu demorei um pouco para amadurecer. A mente, entendeu? Não estou falando do corpo, estou falando da mente. Mas quando tomou posse do amadurecimento, pronto. Aí fica tudo resolvido. A pessoa fica mais tranquila, a pessoa fica mais segura. A mulher e o homem que é amadurecido, ele é mais seguro, ele é mais tranquilo, suave. A pessoa fica leve. A leveza no espírito qual Deus assoprou,
a leveza na mente, a leveza no coração. Porque tem que existir esse amadurecimento, tem que existir. Mas como toma posse do amadurecimento? A gente tem que parar para ouvir. Parando para ouvir Deus, parando para ouvir alguém que Deus criou, e o Espírito Santo vai trabalhar dentro da nossa cabeça, vai trabalhar dentro da nossa mente e vai fazer a gente refletir. Reflita aí você. Reflita se aquela pessoa que está te dando orientação é bom ou ruim. Está dando uma direção, está dando uma dica. E a gente vai para a palavra, o livro sagrado é uma bússola. Vamos para a palavra. Ele disse, haja luz. A luz tem que estar dentro da pessoa. A pessoa tem que ter a sua luz, sua própria luz, a luz de Deus. Luz na cabeça, luz no coração, luz no corpo inteiro. Mas a pessoa tem que querer essa luz. Quem quer a luz vem. Mas tem que querer Jesus. Tem que crer em Jesus. Não fazer assim, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso disso. Não, meu Deus do céu, não fala isso e nem pense nisso. Porque se a gente vive aqui na terra, é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus se a gente está de pé e se a gente está andando, falando, tudo no geral, tudo pela misericórdia de Deus. Então a conclusão é, nós, no fundo, Jesus sabe que a gente precisa dele, por isso que ele lançou essa palavra. Sabe qual foi a palavra que Jesus lançou? Que é uma palavra que mexe muito comigo, que eu fico refletindo. Eu falo, é verdade. Ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Agora vamos traduzir essa palavra em outra palavra. Se a gente não pode fazer nada sem Jesus, com Jesus a gente pode fazer tudo. Com Jesus a gente pode tudo. Agora ele disse, sem mim nada podeis fazer, porque a salvação está nele. O Espírito de Deus é ele que oferece para a pessoa ter o Espírito de Deus. E ele disse, é necessário a pessoa nascer, é necessário a pessoa ter o Espírito Santo, é necessário a pessoa ter uma própria experiência individual com Deus. Está vendo aí? Por isso que ele lançou essa palavra. Sem mim nada podeis fazer. Então, você só pode, eu e você só pode tudo, ou em qualquer área, vamos englobar todas as áreas, espiritual, sentimental, saúde, financeiro. Vamos englobar tudo, porque Deus ele trabalha em todas as áreas, não só em uma, em todas. Então, por isso que ele lançou essa palavra. Ele mesmo lançou. Sem mim, nada podeis fazer. Ele quer dizer o seguinte para o ser humano, você precisa de mim. E no fundo, você sabe que você precisa de mim. No fundo, você vai ver que você precisa de mim. Que sozinho você não vai conseguir. Que você sabe que a salvação está com Jesus e tem que estar com a pessoa. Para a pessoa ser feliz aqui na terra. E após sair da terra, a pessoa será feliz no paraíso. Que ele fez o paraíso para nós. Ele fez o paraíso para a gente ser feliz eternamente, porque a alma não morre. Quem acaba é o corpo acaba. O espírito que ele soprou volta para ele mesmo, mas a alma, a pessoa está viva. A pessoa, todas as pessoas que Deus criou estão vivas. A alma está viva. É bem clara a palavra de Deus. Está vivo. Porém, dormindo no Senhor, aqueles que foram salvos, né? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus aqui na terra, que creram no Senhor Jesus, estão salvos. Aqueles que não deu confiança para Jesus, não creu em Jesus, não quis Jesus, aí diz a palavra, baseado que está na Escritura Sagrada. Aí a pessoa já está condenado. Quem não aceita o Senhor Jesus aqui na terra, quem não crê em Jesus, a alma da pessoa está condenada, baseado no que está escrito na palavra de Deus. É Deus que diz isso, nós estamos lendo, estamos meditando, estamos falando aquilo que está dentro da palavra de Deus, baseado numa Bíblia Sagrada. E aí, Deus julgará essa alma. Quando a alma sai da terra sem a presença de Jesus, sem ter Jesus, Cristo, sobre a sua vida. Aí Jesus julgará essa alma, né? E essa alma será julgada por próprio Deus. Aliás, nós todos vamos ser julgados por Deus. Um para a perdição e outro
para ficar com Jesus, junto com ele no paraíso. Porque existem as duas entradas. A entrada da salvação e a entrada da perdição. O céu e existe também o inferno. E aí que tá, a pessoa não pode, assim, bom, se Deus deu a inteligência para todas as pessoas, fora aqueles que nasceram com algum problema, a pessoa que nasceu com algum problema na mente ou tem algum problema que Deus permitiu que tenha, esses aí, quando a morte chegar, quando Jesus voltar, esse será salvo, porque Jesus falou, até os loucos cercará o caminho do Senhor. Então, essas pessoas, baseado no que está na Bíblia, o Senhor salvará. Porque Deus ele é justo, Deus é maravilhoso. Agora, aqueles que têm a mente normal, sabe muito bem o que está fazendo, escolheu aquilo que quer escolher, porque quem escolhe é a pessoa. Ninguém induz a pessoa a fazer algo. A pessoa vai tomar a sua decisão. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Isso é de cada um, seres humanos adultos. Entendeu? E dentro dessa conclusão, Jesus fica só olhando. Infelizmente, a força do mal também olha. Mas eu não estou aqui para falar da força do mal, estou aqui para falar de Jesus Cristo. Bom, que o Espírito de Deus, ele venha clarear a mente das pessoas, ele venha dar bastante luz no entendimento das pessoas, né? Sabedoria, para que a pessoa sempre escolha as coisas boas. Escolha a luz, que é Deus, escolha o bem, que é bom você fazer o bem, porque quem faz o bem tem a saúde. Quem faz o bem, quem deseja o bem, tem a saúde. E se não tiver, pode falar para Deus, Deus, eu faço o bem. Eu ajudo as pessoas, e por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Pode cobrar a Deus. Porque você pode falar assim, ele segue, por que você está falando pode cobrar a Deus? Ué, a ousadia, cada um tem a sua, eu uso a minha. Entendeu? Porque se você sabe o que você passa dentro do teu coração e dentro da sua consciência, você pode falar com Deus. Porque por isso que é bom desejar o bem para todos, por isso que é bom ser benigno. Existe a benignidade, existe a longanimidade, a pessoa tem que ser mansa. E aí a pessoa pode falar com Deus, Deus, eu sou isso. Por que está acontecendo isso comigo? Mas não vai acontecer nada ao contrário. Quando a pessoa é benigna, só vai acontecer as coisas boas. Quando a pessoa é mansa, Deus protege, porque diz a palavra lá em Salmo, ele diz assim, aquele que teme o Senhor, os anjos de Deus acampa. A pessoa está cercada pelos anjos da luz. E porque a pessoa teme, então não vai acontecer nenhum mal. Não vai. É por isso que a gente tem que ser sincero. Aí a sinceridade, nós temos que falar sobre a sinceridade, porque quem é sincero, um para com o outro, inclusive para com Deus, então Deus vai proteger. Quando haver um laço do passarinheiro, alguma armação que o inimigo, que é a força do mal, é a força do mal que prepara as negatividades, a força do mal que prepara os laços, o diabo que prepara isso. Às vezes ele usa até uma pessoa para fazer, né? Porque o mal precisa de um corpo para fazer as maldades dele. Como Deus também precisa de um corpo para fazer as coisas de Deus acontecer. Mas o Espírito de Deus também trabalha sozinho. Ele trabalha sozinho, mas também, como ele criou o corpo do ser humano, e nós somos o templo do Espírito de Deus, ele também habita para fazer a cura, o milagres, o prodígio, a maravilha. Inclusive, ele quer usar muitas pessoas. É por isso que ele diz, se encha do poder de Deus. Tenha o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo desenvolver dentro da tua vida. Deixa a salvação ser desenvolvida, porque em Filipenses diz, no capítulo de Filipenses, no 1, no 2 e no 3, nos capítulos, fala sobre o desenvolvimento da salvação. Então, vamos entender o seguinte, que enquanto a gente está vivo aqui na Terra, a nossa alma tem que estar desenvolvida. Tem que ter um desenvolvimento, porque quando a alma sair do corpo, ela vai saber para onde ela vai. E lá aonde ela vai, ela tem que estar, essa é a ideia de Deus, ela tem que estar desenvolvida.
mas a gente se prepara-se aqui na Terra, esse desenvolvimento, através do Espírito Santo, através da palavra de Jesus, através do jejum, através de uma dedicação. A gente tem que desenvolver a nossa alma aqui. Isso é para quem crê em Deus. Porque quando a pessoa não tem esse desenvolvimento da salvação, quando a alma sai do corpo, né? Quando a alma sai, a alma passa por um período que ela não gostaria de passar. Porque a pessoa, o ser humano que teve essa alma, ele ou ela não desenvolveu essa parte do desenvolvimento da salvação. Então, quando a alma sai do corpo, se ela não é desenvolvida, se a pessoa não se empenhou para isso, não teve essa dedicação, ao contrário, teve o relaxamento, essa alma ela vai sofrer muito, porque não vai aceitar parar no inferno, não vai aceitar ficar lá até o tempo de Jesus voltar. Porque ele disse que vai voltar, ele vai voltar para buscar os seus adoradores, para arrebatar a igreja, que a igreja somos nós. E aí essa alma que foi, e ele fez eu pensar assim, quantas pessoas, pense comigo, o Espírito Santo falando comigo, quantas pessoas viveu antes de você? Eu nasci no 78, né? O ano de 78. Quantas pessoas já viveu antes de você? E quantas pessoas já morreram antes de você? Quantas dessas pessoas estão lá no céu comigo e as outras no inferno, esperando a minha volta? Você já pensou nisso? Deus falando comigo. Essas pessoas que estão no inferno estão conscientemente lá, sabendo que está lá e estão esperando eu voltar mais uma vez. Pela segunda vez Jesus vai voltar. No céu, a comprovação é no céu. No céu que ele vai voltar e vai chamar todos nós. Vai arrebatar a igreja. E depois aí vai acontecer aquelas coisas todas, o grande julgamento, oh meu Deus do céu. E aí eu parei para pensar, é mesmo, meu Deus, quantas pessoas nasceram antes de mim e morreram antes de mim? Poxa, eu só nasci em 78. É uma grande reflexão que você faz, que Deus chama você para fazer. É só para você ter uma noção. Que a vida não é uma vida de brincadeira. Voltando a falar sobre o assunto da responsabilidade. Nós não estamos aqui de enfeite na Terra. E a responsabilidade é total do ser humano. Aqueles que brincam com a sua própria vida, aqueles que levam a vida na brincadeira, sendo os seres humanos, olha o risco que a pessoa está tomando. Aí Jesus me chamou a atenção, né? Isso tudo foi no momento do concerto. Existe o anjo do concerto. Quando ele vê que a pessoa está assim, eu vou consertar você. Hein? E existe esse anjo aí do concerto, ele conserta. Jesus fez muita coisa por mim. Eu só tenho que agradecer dos bons ensinos, agradecer das grandes sabedorias, agradecer que Jesus, ele teve misericórdia e tem misericórdia por mim. Porque a minha alma, ela existe um conforto, a minha alma existe uma alegria imensa, a minha alma existe um gozo celestial dado por Deus. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus me ama tanto. E diz a Bíblia que a gente tem que amar Ele também. E nosso amor em Deus tem que ser multiplicado. Também está na Bíblia. E eu falo, essas ideias, essas revelações de palavra de Jesus, é muito bom. É por isso que eu dou sorriso para Jesus, sorriso para a vida, sorriso para quem merece o sorriso. Né? Porque tem gente que vê a vida assim, sempre chata. A vida não é chata, não. O ser humano é chato. Eu sou uma pessoa chata, porque eu sou um pouco exigente. Mas a vida é maravilhosa. O Rio de Janeiro é maravilhoso. O Rio de Janeiro é lindo. Nós que somos povo, tem que cuidar do Rio de Janeiro.
Tem que dar valor ao Rio de Janeiro, valor ao Brasil, né? Valor às pessoas que trabalham, no geral. A gente tem que saber valorizar. Aí vem, novamente, a responsabilidade. Quem tem responsabilidade, valoriza. Quem sabe agradecer, agradece. Né? É isso que Jesus espera da gente. É isso que Ele espera de mim. Espera de você, que me assiste, que me acompanha. Jesus é muito bom. E se está faltando alguma coisa na tua vida, fale com Deus. Clame. Ore. Suplica. Chore. Se quiser chorar, faça o melhor. Que Ele, como é benigno, como Ele é bom demais, Deus é muito bom, Ele vai fazer o melhor para você. Essa é a mensagem da responsabilidade que o ser humano, nós temos que ter. E viver com essa responsabilidade. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Para dar um serviço maravilhoso para quando a gente prestar um serviço. Tá bom? Beijo, tchau. Hoje é só. Amanhã tem mais.